Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Fédon, diálogo filosófico de Platão. Estiveste tu mesmo, Fédon, junto de Sócrates no dia em que ele tomou veneno na prisão, ou ouviste de alguém? Fédon: não, eu mesmo, Equécrates. Equécrates: então, o que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Recentemente, nenhum cidadão de Fliunte tem ido a Atenas, e há muito não nos vêm de lá forasteiros, capazes de dar-nos informações seguras, salvo dizerem que morreu depois de tomar o veneno. Quanto ao mais, nada informam de particular. Fédon: e também não ouviste contar como foi o julgamento? Equécrates: ouvimos sim, alguém nos falou nisso. Surpreendeu-nos justamente ter sido bem antes o julgamento e ele só vir a morrer muito depois. O que aconteceu, Fédon? Fédon: foi tudo obra do acaso, Equécrates, o que se passou com ele. Precisamente na véspera do julgamento, coroaram a popa do navio que os atenienses enviam a Delo. Equécrates: que é isso? Fédon: segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as 2 septenas de jovens, moços e moças, que ele salvou, salvando-se também. Nessa ocasião, segundo contam, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delo, no caso de se salvarem, e até hoje, e todos os anos, vão em romaria à divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que se proceda à purificação do burgo, não sendo permitido executar ninguém por crime público antes de chegar a Delo, o navio, e retornar de lá. Por vezes, esse prazo fica muito dilatado, quando os ventos são adversos. O início da peregrinação é contado a partir do momento em que o sacerdote de Apolo coroa a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. Equécrates: e as condições em que morreu Fédon, quais foram suas palavras? Como se ouve tudo? Quais dos seus familiares se encontravam ao seu lado? Ou as autoridades não permitiram que entrassem, vindo ele a morrer privado de assistência dos amigos? Fédon: de forma alguma. Vários estiveram presentes, em grande número mesmo. Equécrates: então, procura contar-nos com a maior exatidão possível como tudo se passou, no caso de dispores de folga. Fédon: disponho sim, e vou tentar expor-vos o que se deu. Para mim, nada é tão agradável como recordar-me de Sócrates, ou seja, quando falo nele, ou quando ouço alguém falar a seu respeito. Equécrates: pois podes ter certeza, Fédon, de que teus ouvintes estão nessas mesmas condições. Esforça-te, portanto, para contar o caso com todas as minúcias. Fédon: era por demais estranho o que eu sentia junto dele. Não podia lastimá-lo, como o faria perto de um ente querido no transe derradeiro. O homem me parecia felicíssimo, Equécrates, tanto nos gestos como nas palavras, reflexo exato da intrepidez e da nobreza com que se despedia da vida. Minha impressão naquele instante foi que sua passagem para o Hades não se dava sem disposição divina.
e que uma vez lá chegando, sentir-se-ia tão venturoso com os que mais o foram. Por isso mesmo não me dominou nenhum sentimento de piedade, o que seria natural na presença de um moribundo. Também não me sentia alegre, como costumava ficar em nossas práticas sobre filosofia. Sim, porque toda a nossa conversa girou em torno de temas filosóficos. Era um estado difícil de definir, misto e insólito de alegria e tristeza, por lembrar-me de que ele iria morrer dentro de pouco. As mais pessoas presentes se encontravam em condições quase idênticas, umas rindo, outras chorando, principalmente Apolodoro. Conheces o homem e sabes como ele é. Equécrates. Sem dúvida. Fédon. Pois desse jeito se comportou o tempo todo. Eu também fiquei muito abalado, a mesma coisa passando-se com os outros. Equécrates. E quem se achava lá, Fédon? Fédon. Além do mencionado Apolodoro, seus conterrâneos, Critobolo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Ésquines e Antístenes. Ctesipo de Peânia também esteve presente, Menéxeno e mais alguns da mesma região. Se não me engano, Platão se achava doente. Equécrates. E havia também estrangeiros? Fédon. Sim, os tebanos Símias e Sebes, e Fedondes e de Mégara, Euclides e Térpicio. Equécrates. Nesse caso, Aristipo e Cleómbroto também estiveram com ele? Fédon. Não, falaram que se encontravam em Égina. Equécrates. Havia mais alguém? Fédon. Creio que eram só esses. Equécrates. E depois, quais foram os discursos a que te referiste? Fédon. Vou esforçar-me para contar tudo do começo. Tal como na véspera, todos os dias visitávamos Sócrates e desde a manhãzinha íamos encontrar-nos no tribunal em que se deu o julgamento. Fica perto da cadeia. Ali esperávamos conversando até que a cadeia abrisse, pois não costumavam abri-la muito cedo. Porém, logo que isso se dava, corríamos para junto de Sócrates e quase sempre passávamos com ele o dia todo. Nessa manhã, reunimo-nos mais cedo, porque na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara de Delo. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber-nos veio ao nosso encontro para dizer que esperássemos fora e não entrássemos sem que ele nos avisasse. Nesse momento nos disse: os 11 estão tirando os ferros de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Depois de algum tempo, voltou para dizer que entrássemos. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantipa, conhecei-a de certo, com o filho pequeno, sentada junto do marido. Ao ver-nos, começou Xantipa a lastimar-se e clamar, como de hábito nas mulheres, dizendo: pela última vez, Sócrates, teus amigos conversarão contigo e tu com eles. Virando-se para Críton, Sócrates lhe disse: Críton, leva-a para casa. A isso, alguns dos homens de Críton a retiraram, não cessando ela de gritar e de debater-se. Sócrates, de seu lado, sentado no catre, dobrou a perna sobre a coxa e começou a friccioná-la duro com a mão, ao mesmo tempo que dizia:
Como é extraordinário, senhores, o que os homens denominam prazer, e como se associa admiravelmente com o sofrimento, que passa, aliás, por ser o seu contrário. Não gostam de ficar juntos no homem. Mal alguém persegue e alcança um deles, de regra, é obrigado a apanhar o outro, como se ambos, como serem dois, estivessem ligados pela cabeça. Quer parecer-me, continuou, que se Esopo houvesse feito essa observação, não deixaria de compor uma fábula, resolvendo Zeus pôr termo às suas dissensões contínuas e, não o conseguindo, uniu-os pela extremidade. Por isso, sempre que alguém alcança um deles, o outro lhe vem no rastro. Meu caso é parecido. Após o incômodo da perna causada pelos ferros, segue-se-lhe o prazer. Nesta altura, falou Cebes. Por Zeus, Sócrates, disse, foi bom que mo lembrasses. Diversas pessoas já me têm falado a respeito dos poemas que escreveste, aproveitando as fábulas de Esopo e do hino em louvor de Apolo. Anteontem mesmo, o poeta Eveno me interpelou sobre a razão de compores verso desde que te encontras aqui, o que antes nunca fizeras. Se te importa deixar-me em condições de responder a Eveno quando ele voltar a falar-me a esse respeito, e tenho certeza de que o fará, instrui-me sobre o que deverei dizer-lhe. Então, diz-lhe a verdade, Cebes, replicou, que não me movia o desejo de fazer-lhe concorrência, nem aos seus poemas, quando compus os meus, o que, aliás, tentativa para rastrear o significado de uns sonhos e cumprir assim minha obrigação, no sentido de saber se era essa a modalidade de música que me recomendavam com insistência. É o seguinte, muitas e muitas vezes em minha vida pregressa, sob formas diferentes, me apareceu um sonho, porém dizendo sempre a mesma coisa. Sócrates, me falava, compõe música e a executa. Até agora eu estava convencido de ser justamente o que eu fizera a vida toda, o que o sonho me insinuava e concitava a fazer. A maneira de como costumávamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual e compor música, por ser a filosofia a música mais nobre e a ela eu dedicar-me. Agora, porém, depois do julgamento e por haver o festival do Deus adiado minha morte, perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer o sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação antes de partir e compor poemas em obediência ao sonho. Assim, comecei por escrever um hino em louvor à divindade, cuja festa então se celebrava. Depois da divindade, considerando que quem quiser ser poeta de verdade terá de compor mitos e não palavras. Por saber-me incapaz de criar no domínio da mitologia, recorri às fábulas de Esopo, que eu sabia de cor e tinha mais à mão, havendo versificado as que me ocorreram primeiro. Isso, Cebes, é o que se deverás dizer a Eveno. Apresenta-lhe também saudações de minha parte, acrescentando que se ele for sábio, deverá seguir-me quanto antes. Parto, ao que parece, hoje mesmo. Assim os determinam os atenienses. Símias exclamou. Que conselho, Sócrates, mandas dar a Eveno? Tenho estado bastantes vezes com o homem e por tudo o que sei dele, não terá grande desejo de aceitar-te a indicação.
Como assim? Perguntou. Heveno não é filósofo? Penso que é, retrucou Símias. Nesse caso, terá de aceitá-la, tanto Heveno como quem quer que se aplique dignamente a esse estudo. O que é preciso é não empregar violência contra si próprio. Dizem que isso não é permitido. Assim falando, sentou-se e apoiou no chão os pés, permanecendo nessa posição daí por diante, durante todo o tempo da conversa. Nessa altura, Cebes o interpelou. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se ao mesmo tempo afirmas que o filósofo deseja ir após de quem morre? Como, Cebes, nunca ouvistes nada a esse respeito, tu e Símias, quando convivestes com Filolau? Ouvi, Sócrates, porém muito pela rama. Sobre isso eu também só posso falar de outiva, porém nada me impede de comunicar-vos o que sei. Talvez mesmo seja a quem se encontra no ponto de imigrar para o outro mundo que compete investigar acerca dessa viagem e dizer como será preciso imaginá-la. Que melhor coisa se poderá fazer para passar o tempo até sol baixar? Qual o motivo, então, Sócrates, de dizerem que ninguém é permitido suicidar-se? De fato, sobre o que me perguntaste, ouvi Filolau afirmar, quando esteve entre nós e também outras pessoas, que não devemos fazer isso. Porém, nunca ouvi de ninguém maiores particularidades. Então, o que importa é não desanimares, disse. É possível que ainda venhas a ouvi-las. Talvez te pareça estranho que entre todos os casos seja este o único simples e que não comporte, como os demais, decisões arbitrárias. Segundo as circunstâncias, a saber, que é melhor estar morto do que vivo, e havendo pessoas para quem a morte de fato é preferível, não saberás dar a razão de ser vedado aos homens procurarem para si mesmos semelhante benefício, mas precisarem estar por benfeitor estranho. E tu, Zeus, disses, Cebes, em seu dialeto, esboçando um sorriso. Deus o saberá. Aparentemente, continuou Sócrates. Isso carece de lógica, mas o fato é que tem a sua razão de ser. Aquilo dos mistérios de que nós homens nos encontramos numa espécie de cárcere que nos é vedado abrir para escapar, afigura-me de peso e ainda fácil de entender. Uma coisa, pelo menos, Cebes, me parece bem enunciada, que os deuses são nossos guardiães e nós, homens, propriedade deles. Aceitas esse ponto? Perfeitamente, respondeu Cebes. Tu também, continuou, na hipótese de algum dos teus escravos pôr termo à vida, sem que lhes houvesse dado a entender que estavas de acordo em que se matasse, não te aborrecerias com ele e, se fosse possível, não o punirias? Sem dúvida, respondeu. Por conseguinte, não acho absurdo ninguém poder matar-se sem que a divindade o coloque nessa contingência, como é o nosso caso agora. Essa parte, observou Cebes, também me parece razoável. Porém, o que afirmaste antes sobre a disposição do filósofo para morrer é um verdadeiro contrassenso, Sócrates. Se estiver certo o que dissemos há pouco, que Deus cuida de nós e que somos propriedades dele, que os indivíduos mais sábios se insurjam contra semelhante tutela e procurem evitá-la quando a exercem, precisamente os deuses, os melhores dirigentes. É o que não chego a compreender, pois ninguém ousará dizer que saberá cuidar melhor de si mesmo uma vez em liberdade. O indivíduo insensato poderia raciocinar dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que não se deve fugir do bem, mas ficar junto dele o maior tempo possível.
Foge por carecer de senso. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto do que foi dito há pouco. Aos sábios é que fica bem insurgir-se contra a ideia da morte, e aos insensatos exultar ante essa perspectiva. Ao ouvi-lo assim falar, quis parecer-me que Sócrates se alegrava com a agudeza de Cebes. Depois, voltando-se para nosso lado, falou: Cebes anda sempre à cata de argumentos, sem aceitar de pronto a opinião dos outros. Ao que Símias observou: Porém, quer parecer-me, Sócrates, que há bastante senso nas palavras de Cebes. Não se compreende, de fato, que indivíduos verdadeiramente sábios fujam de amos melhores do que eles e se alegrem com essa liberdade. A meu ver, o argumento de Cebes vai dirigido contra ti, por aceitares a ideia de deixar-nos, e também aos amos, cuja superioridade és o primeiro a proclamar. Tens razão, observou. Pelo que vejo, sois de parecer que preciso defender-me dessa acusação, como o fiz no tribunal. Perfeitamente, respondeu Símias. Pois que seja, disse. Vejamos se diante de vós outros minha defesa sairá mais convincente do que a feita na frente dos juízes. O fato, Símias e Cebes, prosseguiu, é que se eu não acreditasse primeiro que vou para junto de outros deuses, sábios e bons, e depois para o lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me insurgir contra a morte. Porém, podes fiar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto, não me manifesto com muita segurança, mas no que entende com minha transferência para junto de deuses, que são excelentes amos. Se há o que eu defenda com convicção, é precisamente isso. Esse motivo de não me revoltar à ideia da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Como assim, Sócrates? Perguntou Símias. Com semelhante convicção, queres deixar-nos sem nola dar a conhecer? Eu, pelo menos, acho que se trata de algo de grande relevância para nós todos. Ao mesmo tempo, com isso farás a tua defesa, se com o que disseres conseguires convencer-nos. É o que vou tentar, continuou. Porém, primeiro vejamos o que o nosso Críton há tanto tempo quer dizer-me. Trata-se apenas do seguinte, Sócrates, falou Críton. É que há muito vem insistindo comigo a pessoa encarregada de dar-te o veneno para avisar-te de que deves conversar o menos possível. Conversa muito animada esquenta, é o que ele afirma, e isso prejudica a ação da droga. Do contrário, já tem acontecido precisar tomar 2 ou 3 doses quem se comporta desse jeito. Sócrates, manda-o passear, disse, e que prepare dose dupla e até tripla se for preciso. Eu já sabia mais ou menos o que irias responder, observou Críton, mas o homem não me dava sossego. Deixa-o, disse, e agora, juízes, pretendo expor-vos a razão de estar convencido de que o indivíduo que se dedicou a vida inteira à filosofia terá de mostrar-se confiante na hora da morte, pela esperança de vir a participar, depois de morto, dos mais valiosos bens. Como poderá ser dessa maneira, Símias e Cebes? É o que tentarei explicar-vos. Embora os homens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia
a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Sendo assim um fato, seria absurdo, não fazendo outra coisa, o filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, insurgir-se contra o que ele mesmo pedira com tal empenho e em pós do que sempre se afanara. Símias então rindo, por Zeus, Sócrates, interrompeu-o. Fizeste-me rir, em que pese a minha falta de disposição para isso. O que penso é que se os homens te ouvissem discorrer dessa maneira, achariam certo o que se diz dos filósofos, e nesse ponto contariam com a aprovação de nossa gente, que em verdade eles vivem a morrer, sabendo perfeitamente que outra coisa não merecem. E só diriam a verdade, Símias, com exceção do que se refere a estarem cientes desse ponto, pois de fato não sabem de que modo o verdadeiro filósofo deseja a morte, nem como pode vir a alcançá-la. Porém, deixemos essa gente de lado e perguntemos a nós mesmos se acreditamos que a morte seja alguma coisa. Sem dúvida, respondeu Símias, que não será senão a separação entre a alma e o corpo. Morrer então consistirá em apartar-se da alma ao corpo, ficando este reduzido a si mesmo, e por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se em si mesma? Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente, respondeu. Considera agora, meu caro, se pensas como eu. Estou certo de que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates, replicou Símias. E com relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres que entendem com o cuidado do corpo? És de parecer que lhes atribua algum valor? A posse de roupas vistosas ou calçados e toda a sorte de ornamentos do corpo? Que tal achas? Eles os aprecia ou os despreza, no que não for de estrita necessidade? Eu, pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, continuou, não achas que, de modo geral, as precauções dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisso, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais homens, no empenho de retirar quanto possível a alma na companhia do corpo. Evidentemente. Essa é a razão, Símias, de, na opinião da maioria dos homens, não merecer viver o indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Tens razão. E com referência à aquisição do conhecimento, o corpo constitui ou não constitui obstáculo quando chamado para participar da pesquisa? O que digo é o seguinte: a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade? Ou será certo o que os poetas não se cansam de afirmar, que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, que diremos dos demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas desse modo? Perfeitamente, respondeu. Então, perguntou, quando é que a alma atinge a verdade? É fora de dúvida que desde o momento em que tenta investigar algo na companhia do corpo, vê-se lograda por ele. Tens razão. E não é no pensamento. Se tiver de ser de algum modo que algo da realidade se lhe patenteia,
Perfeitamente. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso para perturbá-la, nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma, e concentrada ao máximo em si mesma, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele, e esforça-se por apreender a verdade. Certo? E não é nesse estado que a alma do filósofo despreza o corpo e dele foge, trabalhando por concentrar-se em si própria? Evidentemente. E com relação ao seguinte, Símias, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos sem dúvida por Zeus. E também o belo em si e o bem? Também. E algum dia já percebeste com os olhos qualquer deles? Nunca, respondeu. Ou por intermédio de outro sentido corpóreo? Refiro-me a tudo, grandeza, saúde, força e o mais que for. Numa palavra, a essência de tudo o que existe, conforme a natureza de cada coisa. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles há de verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira: quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo o mais exatamente possível o que se propõe examinar, não é esse que estará mais perto do conhecimento de cada coisa, ou não? Perfeitamente. E não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura quem se aproximar de cada coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão a vista ou qualquer outro sentido, nem associá-los seu raciocínio, porém valendo-se do pensamento puro, esforçar-se por apreender a realidade de cada coisa em sua maior pureza, apartado quanto possível da vista e do ouvido, e, por assim dizer, de todo o corpo, por ser o corpo fator de perturbação para a alma e impedi-la de alcançar a verdade e o pensamento, sempre que a ele se associa. Não será, Símias, esse indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançará o conhecimento do ser? Tens toda a razão, Sócrates, respondeu Símias. Por tudo isso, continuou, é natural nascer no espírito dos filósofos autênticos certa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos nos seguintes termos: há de haver para nós outros algum atalho direto quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa, porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. E o que queremos, declaremo-lo de uma vez por todas, é a verdade. Não tem em conta os embaraços que o corpo nos apresta, pela necessidade de alimentar-se, sem falarmos nas doenças intercorrentes, que são outros empecilhos na caça da verdade, com amores, receios, cupidez, imaginações de toda a espécie e um sem número de banalidades. A tal ponto ele nos satura, que de fato, como se diz, por sua causa jamais conseguiremos alcançar o conhecimento do que quer que seja. Mais ainda, guerras, batalhas, dissensões, suscita-as exclusivamente o corpo com seus apetites. Outra causa não tem as guerras senão o amor do dinheiro e dos bens que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo, visto sermos obrigados a servi-lo. Se carecermos devagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa é tudo isso que enumeramos. O pior é que mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre determinado ponto. Na mesma hora, o corpo intervém para perturbar-nos de mil modos, causando tumulto e inquietude em nossa investigação, até deixar-nos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado,
ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento puro de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Só nessas condições, ao que parece, é que alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos, a sabedoria, isto é, depois de mortos, conforme nosso argumento o indica, nunca enquanto vivermos. Ora, se realmente na companhia do corpo não é possível obter o conhecimento puro do que quer que seja, de duas uma terá de ser: ou jamais conseguiremos adquirir esse conhecimento, ou só o faremos depois de mortos, pois só então a alma se recolherá em si mesma, separada do corpo, nunca antes disso. Ao que parece, enquanto vivermos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento é abstermos-nos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo e estritamente necessário, sem nos deixarmos saturar de sua natureza, sem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha libertar. Puros, assim, e livres da insanidade do corpo, com toda a probabilidade nos uniremos a seres iguais a nós e reconheceremos por nós mesmos o que for extreme de impurezas. É nisso, provavelmente, que consiste a verdade. Não é permitido ao impuro entrar em contato com o puro. Eis aí, meu caro Símias, quero crer o que necessariamente pensam entre si e conversam uns com os outros, os verdadeiros amantes da sabedoria. Não é esse também o teu modo de pensar? Perfeitamente, Sócrates.